A inteligência artificial é uma das tecnologias que mais estão no imaginário da população hoje em dia. Vira e mexe aparece algum novo recurso. O chat GPT é capaz de produzir textos com clareza e profundidade, algo que até agora apenas nós humanos poderíamos fazer. A IA, como também é chamada, permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em informações de bancos de dados. A ferramenta está mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. 1 em cada 3 brasileiros que usam a internet já se rendeu aos assistentes de voz. São dispositivos que auxiliam as pessoas a encontrarem caminhos, receitas, abrir portas ou apagar luzes e até mesmo ouvir as principais notícias do dia na web. A área da educação já faz uso da IA e a expectativa é que várias atividades executadas manualmente por professores e alunos passem a existir de forma mais automatizada. Mas, para isso, há desafios e é necessária uma mudança de pensamento envolvendo as melhorias que estão por vir. O Direto ao Ponto aprofunda o assunto em uma conversa com Felipe Torres, que é membro do IEEE e também é doutorando em Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Felipe, muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast Direto ao Ponto. Eu vou começar nossa conversa te perguntando se a inteligência artificial já tem tido utilização na educação do Brasil. A gente já tem alguns indícios, né, de uso, alguns benefícios também, principalmente na parte de automatização, né, do ensino. A inteligência artificial, no geral, primeiro para a gente entender, ela vem para ali um processamento de dados. E a partir desse processamento de dados, a gente consegue algumas respostas, alguns feedbacks. E desses feedbacks a gente consegue fazer algumas automações. Então, basicamente, a inteligência artificial é isso. E ela pode ser implementada em qualquer área, né? Na educação, a gente consegue, por exemplo, implementar isso bastante na questão do... Hoje também tem muito ensino online, né? Então, o próprio feedback para o aluno, para ele, você consegue ter vários níveis de aprendizado também. Você consegue ter um suporte numa turma de vários níveis de ensino com um professor só. Ou seja, você automatiza muito a questão do tempo do professor. Você consegue diminuir aí de 20 a 40% do tempo que ele vai estar ali preparando aula, preparando material, atendendo ali aluno por aluno. Então, a inteligência artificial entra principalmente nisso, nessa questão da otimização, principalmente do tempo do professor e na otimização também dos processos dentro da instituição. Então, você também ganha muito ali com relação aos dados na parte administrativa também das instituições. Sim, a gente consegue ter alguns exemplos práticos de como a inteligência artificial pode atuar nesse momento, agora já. Principalmente nessa parte de otimização, né, de tempo e de processos, né? E tempo e processos também é dinheiro, né? Então, isso fora que você consegue fazer outras aplicações como realidade aumentada, a parte de cloud computing, né, que é a parte de computação em nuvem. A computação em nuvem, por exemplo, juntamente com a inteligência artificial, alunos podem fazer ali um trabalho e se cooperar, né, cada um estando na sua casa, sem mais a necessidade de estar todo mundo junto, né? Antigamente a gente ia fazer um trabalho de escola, tinha que pesquisar na biblioteca, né, ler todo mundo junto, fazer aquelas coisas. Então hoje em dia não, hoje em dia você usando o computador, usando a inteligência artificial, você consegue fazer pesquisas muito mais rápido e você consegue ter essa interação, né, essa autocooperação que com certeza vai fazer a diferença quando esse aluno chegar no mercado de trabalho, né? Ele vai ser um aluno já com a cabeça muito mais ampla para as tecnologias ali no dia a dia do trabalho. Uma coisa que está bem em evidência no nosso dia a dia de inteligência artificial, que a gente pode citar, são hoje as assistências virtuais, né? Que é por exemplo, a Alexa da Amazon, a Siri da Apple,
e tem a da Google também. 36% dos brasileiros que navegam na internet já usam esse serviço. Crianças e adolescentes, como o Eduardo e a Sofia, também adoram uma conversa dessa. Me conte uma piada. É pra já. Então, por exemplo, isso é inteligência artificial pura, né? Ele é um robô, é um chatbot que vai identificar sua voz, vai entender o que você está pedindo e vai te gerar um resultado ali. Então, isso é inteligência artificial pura de chatbot, mas por voz, né? Esses chatbots, eles podem ser bastante implementados também na educação. Por exemplo, o aluno tem uma interação ali com o robô, porém ele pode ter um aprendizado ali enorme, né, com esse robô sem ter a necessidade do professor estar do lado, né, com esse robô ali bem treinado, inclusive utilizando as próprias redes que já estão treinadas, já estão configuradas, que são, por exemplo, as dessas empresas. Não há nem a necessidade assim de fazer uma coisa nova do zero, né? A gente já tem isso usualmente, então é mais uma questão de romper um pouco de barreiras, treinar os profissionais que estão no mercado hoje para abrir mais a mente para isso, para essas novas ideias, essas novas tecnologias, né? Então é importante treinar novos líderes para que eles implementem isso. Isso vai ser implementado de forma gradual, né? Isso vai ser implementado de forma lenta na educação. Acredito que no Brasil, infelizmente, de uma forma um pouco mais lenta ainda, mas já temos alguns indícios, sim, desse uso. Mesmo que a gente não perceba, às vezes a gente já tá usando a inteligência artificial no dia a dia. Felipe, nos últimos dias nós temos ouvido falar bastante do chat GPT e aí surge a dúvida se ele é realmente útil para a educação ou se essa tecnologia pode acabar resultando em problemas como cópias e fraudes. Ele pode e deve, é claro que a gente vai ter ainda várias melhorias para enfrentar. Nenhuma tecnologia surge e já vai funcionar 100%, mas a questão da acessibilidade dele, porque você não necessita nenhuma compra de nenhum equipamento caríssimo, você não necessita estar fisicamente em nenhum lugar, você basta entrar num programinha e resolver problemas complexos. Então, eu acho que vai ser um grande diferencial para quem se adentrar aí nessa ferramenta, né? Basta mesmo as pessoas começar a ter a consciência disso e com certeza vai ser um diferencial no mercado de trabalho quem souber utilizar essas ferramentas. Ainda tem alguns problemas e tal, se você ficar totalmente dependente da tecnologia também, você pode ter problemas, mas a priori, assim, eu acho que é uma solução bem, bem legal mesmo, muito interessante. Felipe, agora saindo um pouco do ensino nas escolas e indo para o das universidades, há cursos em que as melhorias trazidas pela inteligência artificial devem ser observadas primeiro. Como deve ocorrer isso? Com certeza, os primeiros cursos que vão implementar isso são os cursos de tecnologia, né? Porque já utilizam as tecnologias, já estudam, já avançam pesquisa e desenvolvimento nisso. Eu, particularmente, sou de curso de tecnologia e nós utilizamos essas ferramentas já há algum tempo dentro da universidade, tanto com pesquisa quanto na própria aplicação mesmo, né, para nos facilitar em vários processos. Como todas as tecnologias assim do momento, elas se conversam, nenhuma tecnologia anda sozinha. Então, se eu quero implementar a inteligência artificial, eu preciso de um Big Data, né, que é uma parte de dados em massa. Eu preciso de um 5G ou de uma conexão de fibra, porque eu preciso de altas velocidades de transmissão. Como são muitos dados, eu preciso de alta velocidade e estabilidade também, de conexão. Eu preciso de um IoT, que é a internet das coisas, onde eu vou conectar vários aparelhos, para conectar esses dados, para transitar esses dados. Então, eu vou precisar de uma aprendizagem de máquina, que é
é uma parte dentro da inteligência artificial, mas é uma parte mais ali, mais simples. A inteligência artificial é algo mais abrangente. Então, todas as tecnologias elas avançam em paralelo, elas andam juntas, uma precisa da outra. Se uma travar, vira um gargalo para uma outra tecnologia não poder mais avançar. Por exemplo, se nós então não tivéssemos hoje o 5G, eu não poderia estar usando inteligência artificial como a gente usa, porque a massa de dados é muito grande. Então, nós sim já utilizamos nos cursos de tecnologia e eu venho vendo assim bastante aparecimento em outras áreas, como a área da saúde, a área da até a parte de áreas que a gente nunca ia imaginar, como letras, a gente já consegue ver coisas de inteligência artificial. Como isso? Por exemplo, você consegue ver transcrição de libras automática. Você consegue ter várias aplicações já, por exemplo, na própria educação. Isso sendo muito bem sucedido, já existe alguns trabalhos desenvolvidos nessa área. Você pode jogar numa instituição, numa escola, onde você não precisa tanto mais de ter uma pessoa de libras para cada turma. Você tem isso em vídeo automatizado, ou de uma forma ali assistida para o aluno, né? E uma outra coisa legal também da inteligência artificial é a questão de você ter esse feedback individual de aprendizagem para cada pessoa. Nem todo mundo tem o mesmo nível de aprendizagem. Então, se você sempre padronizar tudo como o sistema de educação é hoje, às vezes você não consegue alcançar também todos. Às vezes você vai travar um aluno que tem mais facilidade, ou você vai avançar muito, um aluno que tem dificuldade, ele vai ficar no caminho. Então, a inteligência artificial consegue personalizar o ensino. Isso é muito legal, né? Então, ele pode Uhum. entrar em todas as áreas, não só em tecnologia, porém, ele já está inserido com mais facilidade na tecnologia. Felipe, a falta de informatização aos alunos é uma das dificuldades enfrentadas no ensino brasileiro. Apesar da volta às aulas no Rio de Janeiro, muitos estudantes ainda dependem do ensino à distância. E o acesso à internet ainda é um problema enfrentado por muitos jovens, principalmente para aqueles que moram nas periferias. Que desafios você destaca para a implementação da inteligência artificial na educação do país? Além da parte do investimento em si, eu acredito que é um problema um pouco cultural também. As pessoas talvez tenham um mindset um pouco mais tradicional, em geral, né? Não em todas as áreas. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouco também, porque as pessoas podem ficar no comodismo de não querer mudança. As instituições podem também ter um travamento, porque requer um nível de investimento, querendo ou não. Elas não enxergam ainda que se você investe nisso, o retorno é muito grande. Você tem uma otimização e você tem uma redução de custo muito grande. Mas eu acho que elas não conseguem enxergar muito isso ainda. Acho que vai ter que avançar lá fora para as pessoas enxergarem, ter um investimento privado, depois um investimento no setor público, que geralmente é mais atrasado também. Mas eu acho que, principalmente esses dois fatores, eu acho que o fator cultural e eu acho que o fator de quando você tem que desprender de um dinheiro ali, as pessoas ficam um pouco ainda reclusas. Felipe, após todos esses pontos que conversamos, qual a tua expectativa para a utilização da IA no ensino nos próximos 5 anos? E aí já também mencionando outros exemplos práticos de como ela irá afetar o dia a dia dos alunos. 5 anos para a tecnologia é muita coisa. Eu acredito Uhum. sim que em menos que isso, a gente já tem bastante coisa implementada, aplicada. É, Quando eu falo assim, falta investimento e tal, é no sentido de 2023 ainda. Ainda não vejo tanto, mas talvez em 24 ou 25 a gente já consiga ter bastante coisa aplicada, porque quando vem a necessidade, eu acho que as pessoas acabam se movimentando, né? E aí você vê todo mundo avançando, usando o chat mesmo agora que você mencionou e tudo. As pessoas começam a ficar curiosas e não vão querer ficar para trás. 5 anos para tecnologia
é muito rápido. Eu acho que vai ter bastante coisa assim implementada. Algum dos exemplos que eu dei, eu acho que o principal que ela vai entrar primeiro é nessa parte de ensino assistivo e nessa parte de tentar otimizar recursos do professor. Ele consegue gerar provas automatizadas. Hoje já tem muita coisa disso, mas ainda não é muito utilizado. Por exemplo, eu posso gerar uma prova diferente para cada aluno, no mesmo nível de dificuldade, com questões diferentes e tudo automatizado, sem eu ter que fazer nada. Eu só pego um banco de dados de pergunta, um banco de dados de resposta e gero isso automatizado e jogo nos AVAs, que chama, né? Que são o que a gente usa de aprendizagem, né? As plataformas. E a gente consegue gerar uma prova automatizada para o aluno com correção automática. Isso já ameniza ali quase 40% do tempo do professor, que é fazer prova e corrigida. E aí ele pode focar de fato no ensino, que é o mais importante. Ele está ali para ensinar, não para ficar corrigindo prova. Que isso hoje é uma tarefa que o computador pode fazer. Acho que é um exemplo bem prático e bem simples, só que sanaria bastante coisa aí. Felipe, qual o recado final que você deixa para a população acerca da inteligência artificial? Acredito que para as pessoas também não assustarem tanto, né? Às vezes o nome inteligência artificial, as pessoas já identificam aqueles filmes e tal, e não pensam que é uma coisa que está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, assim. E para as pessoas ficarem tranquilas, não assustarem e que gradualmente nenhuma tecnologia entra na nossa vida de uma vez, não tem necessidade também de sair loucamente fazendo curso e porque é algo que vai ser natural, vai ser gradual e com o tempo as pessoas vão ter acesso também. Não precisa esse desespero que normalmente as pessoas têm quando aparece um novo nome assim, de tecnologia, né? Sim, existe toda a questão dos empregos, né? As pessoas acham que vão ficar muito defasadas logo. Exatamente. Outra coisa que você falou bastante interessante, a inteligência artificial ela não vem para tirar o emprego de ninguém. Muito pelo contrário. Na verdade, é só mais um novo campo que vai gerar mais empregos, mais otimização, né? A sociedade vai ficar mais otimizada e ela vem para auxiliar, no caso da educação, auxiliar os educadores. Ela não vem para tirar o emprego dos educadores. Agora, de fato, se o educador também não se adaptar e ficar se mantendo no estilo antigo, ele vai acabar ficando defasado com relação aos outros. Então, é de se preocupar talvez nesse sentido, né? Porque as coisas evoluem, a gente tem que se adaptar. Mas ele não vem para tirar o emprego de ninguém. O professor sempre vai ser necessário, o médico sempre vai ser necessário, o engenheiro e um advogado. O pessoal acha que criou lá uma tecnologia como a Watson para advocacia que não vai ter mais advogado. Não, isso não é real. Ele vem para assistir o advogado, para ele consiga fazer mais processos com mais exatidão, né? O médico vai continuar analisando imagem médica, não é porque está automatizado que ele vai parar de olhar e dar o laudo e assinar. A assinatura do médico ela é muito mais importante que a de um robô. Então, nada vem para eliminar as profissões, elas vêm para otimizar e aí consegue ser mais produtivo e etc. Com certeza, Felipe. Muito obrigado por você ter compartilhado o seu conhecimento conosco aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado aí pela oportunidade e bom dia aí, pessoal. Obrigado. Se você gostou desse Direto ao Ponto, confira outros episódios do podcast no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Ao se inscrever no site do Correio do Povo, você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela nossa equipe. Esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, edição de Mariana Neck, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. O episódio utilizou áudios da Record TV e TV Cultura. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.